Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivian, sou estudante de Psicologia na Unisagrado, tô no 5º ano, e eu também sou estagiária de RH na Bracel, na parte de Talent Acquisition. Então, hoje eu vim contar um pouquinho mais para vocês sobre recrutamento e seleção. Quero trazer essa visão um pouco mais profunda do processo para vocês entenderem como que funciona o recrutamento de uma vaga, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero falar sobre os tipos de recrutamento. Nós temos 3 tipos de recrutamento. Então, quando a gente fala do recrutamento, ele pode ser interno, externo ou misto. O primeiro tipo, que é o interno, a gente vai buscar candidatos dentro da empresa. Então, a gente vai abrir aquela vaga para os colaboradores da empresa se inscreverem e nós vamos buscar candidatos no nosso time interno, tá? E aí, depois, nós temos o recrutamento externo, que é quando a gente vai abrir essa vaga para o mercado. Então, a gente vai divulgar ela no geral e qualquer pessoa do mercado pode se inscrever e participar desse processo seletivo. E, por fim, o recrutamento misto é um mix dos dois. Então, a gente faz o recrutamento tanto interno quanto externo. A gente abre a vaga das duas formas e pessoas do mercado ou de dentro da empresa podem se inscrever para esse processo seletivo, tá? Aí, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as etapas, né, do processo de recrutamento. Então, quando a gente está trabalhando uma vaga, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é o alinhamento do perfil dessa vaga. Para vocês entenderem melhor, eu vou dar um exemplo. Então, vamos supor que eu estou recrutando hoje para uma vaga de RH Júnior, para recrutamento e seleção, especificamente. Eu vou sentar com um gestor que abriu aquela vaga, então com o coordenador ou com o gerente do time, enfim, quem está buscando aquela pessoa, né, de quem quer aquela vaga, e eu vou sentar com esse gestor e eu vou entender com ele o que um analista de recrutamento e seleção júnior precisa ter na empresa. E aí ele vai passar para mim tanto os requisitos comportamentais, tanto os requisitos técnicos. Então, por exemplo, pode ser uma vaga que a pessoa precise ter inglês avançado. E aí isso vai ser um requisito técnico. Mas também pode ser uma vaga que a gente precise de uma pessoa que seja muito comunicativa. Isso vai ser um requisito comportamental. Então, a gente vai olhar quais são esses requisitos, né? O que a pessoa precisa ter para entrar naquela vaga, para fazer sentido e estar alinhado, tá? E, bom, a gente também vai olhar para o alinhamento com a cultura organizacional. Então, a pessoa que a gente vai buscar no mercado, né, ou dentro da empresa, ela precisa estar alinhada com os valores da empresa. Então, toda empresa, né, ela tem a sua cultura, tem a sua missão, visão, valores, e a gente precisa analisar bem esses valores e entender se a pessoa que a gente está recrutando está alinhada com esses valores. Porque ela pode ser uma pessoa muito boa, mas se ela não estiver alinhada com os valores da empresa, se eles não fizerem sentido para ela, não faz sentido ela entrar na empresa, entenderam? Bom. E uma outra coisa que a gente também tem que se preocupar no alinhamento, quando a gente está buscando os candidatos, é o alinhamento com o momento de carreira. Então, se eu estou contratando para essa vaga de recrutamento e seleção júnior, eu não vou buscar pessoas especialistas, porque para elas não vai fazer sentido, né, entrar numa vaga de júnior, sendo que elas já passaram por todo esse processo e hoje são especialistas. Então, a gente também tem que entender o momento de carreira da pessoa. Depois a gente parte para a divulgação da vaga. A vaga ela pode ser divulgada por diversos meios. Então, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o próprio site da empresa, que também pode ter uma parte de divulgação de vagas. A gente também tem outras plataformas, né, as consultorias que ajudam com o recrutamento. Então, tem, por exemplo, a GUP, a CIA de Talentos, e enfim, várias outras. O anúncio de uma vaga, ele precisa ter alguns elementos. Então, primeiramente, a gente tem que ter o título dessa vaga, né? O título do cargo. Então, a gente precisa deixar claro para a pessoa o que a gente está buscando, né? Se é um analista de RH júnior, ou se é um analista de RH pleno, enfim, a gente tem que colocar o cargo na divulgação da vaga. A gente vai colocar também um resumo da descrição desse cargo, né? Então, qual que vai ser o escopo de trabalho dessa pessoa, o que essa pessoa fará dentro da empresa. A gente também coloca isso na vaga. Outra coisa vão ser os requisitos obrigatórios e desejáveis. Então, a gente vai colocar aquilo que a pessoa precisa ter para entrar na empresa. Então, por exemplo, muitas empresas, para a pessoa entrar como analista, ela já precisa ser formada. Então, a graduação seria um requisito obrigatório, por exemplo. Também pode ser inglês ou algum outro curso, certificação, enfim. Mas a gente vai descrever lá os requisitos obrigatórios e os desejáveis. E aí, os desejáveis vai ser o que fará a pessoa passar na frente caso ela tenha. Então, por exemplo, estou vendo 2 pessoas boas, mas uma tem inglês e outra não. E como requisito desejável, a minha vaga tem inglês. Então, a pessoa que tem inglês acabaria passando na frente nesse processo. A gente também precisa colocar o local de trabalho. Então, em que cidade que vai ser, em que local que vai ser, se vai ser presencial, se vai ser híbrido, se vai ser remoto. A gente precisa deixar isso bem claro também na divulgação da vaga. O tipo de contratação, a gente precisa colocar se essa pessoa vai ser CLT, vai ser PJ, estágio, aprendiz, precisa deixar isso claro também. A carga horária a gente também costuma colocar nas vagas para a pessoa já ver se faz sentido para ela, né? Então a gente coloca também. Benefícios e remuneração, algumas empresas colocam, não é sempre que a gente coloca na divulgação da vaga, mas normalmente tem algumas empresas que colocam sim, tá? E também, por último, como que essa pessoa se candidata. Então, a gente descreveu tudo, trouxe todas as informações bonitinho, mas como que essa pessoa pode se candidatar de fato para essa vaga. Então, lá a gente vai deixar o link de alguma plataforma ou algum e-mail para a pessoa enviar o currículo e poder se candidatar à vaga.
Depois que a gente fez a divulgação e as pessoas se inscreveram, a gente vai passar para a triagem de currículos. Nessa parte, a gente vai olhar para o currículo daquela pessoa e vai entender se faz sentido, né, com o que a gente está buscando aqui na empresa. E também vai ver em geral, por exemplo, se a gente está buscando uma pessoa que tem que ter domínio no pacote Office, e essa pessoa entrega um currículo que tá todo bagunçado, não tem margem, enfim, já vai demonstrar, por exemplo, que ela não tem domínio de Word. Então, o importante também, o currículo, ele tá bem confeccionado e ele tá bem resumido. Depois a Rafa vai trazer uma parte mais ampla, né, sobre currículos para vocês, explicando o que um currículo tem que ter ou não. Mas a gente tem essa parte também de triagem de currículos, que vai ser onde a gente vai olhar o currículo daquela pessoa e ver se ela se encaixa com o que a gente está buscando ou não, tá? Depois a gente passa para as entrevistas. As entrevistas, elas podem ser tanto online quanto presencial. Então, hoje em dia, a gente usa mais a online, né? Mas existem, sim, algumas empresas que ainda fazem a entrevista de forma presencial, então ela pode ser das duas formas. Normalmente, pessoal, como é que funciona o processo de uma vaga, né? Primeiro você vai passar por uma entrevista com um RH e depois com uma entrevista com um gestor. Mas as empresas, elas podem fazer diferente, pode ter outras etapas, às vezes você precisa falar além de uma pessoa do RH local, também com uma pessoa do RH regional. Então, vai variar muito de cada empresa como que vai funcionar a entrevista. Mas a entrevista, a gente vai conhecer aquela pessoa. Então, a gente vai entender se essa pessoa tá a ver conosco, né? A gente começa primeiro pedindo para ela contar um pouco sobre ela e depois a gente faz perguntas. Nesse momento de perguntas, nós temos que dar uma de detetive e assumir aquela postura investigativa e entender tudo aquilo que a pessoa trouxe para nós. Então, vamos supor, a pessoa trouxe para mim que ela trabalhou 6 meses na empresa X. Eu vou ter que entender por que ela ficou só 6 meses nessa empresa. Então, eu vou perguntar, fulano, você trouxe para mim que você trabalhou tanto tempo na empresa tal, por que você saiu de lá? Então, a gente tem que ter esse perfil investigativo para entender e fazer a pessoa trazer informações, né, para nós sobre a carreira dela, sobre a trajetória dela, e enfim. E uma coisa muito legal, uma técnica, na verdade, que eu costumo usar em entrevista, é a seleção por competências. Então, eu vou e olho para aquelas competências que eu estou buscando, né, que a gente vai levantar no alinhamento de perfil, e eu faço perguntas situacionais ou que peçam para a pessoa dar um exemplo sobre essas competências que eu estou buscando. Então, por exemplo, eu estou buscando uma pessoa que tem que ser organizada. Eu vou pedir para ela falar, por exemplo, assim, como você organiza o seu dia a dia, você costuma fazer alguma agenda, você tem algum aplicativo que você anota suas tarefas. Então, a gente vai pedir para a pessoa contar, trazer um exemplo de uma situação que destaca essa competência. Essa técnica chama seleção por competências. Caso vocês queiram pesquisar mais, é uma técnica bem bacana para entrevista. Depois a gente parte para as etapas complementares. Então, são etapas que uma vaga vai ter, outra não. Então, algumas etapas que algumas vagas têm e outras não, basicamente. Que a gente tem de etapa complementar? Geralmente são os testes, as dinâmicas de grupo, as provas. Então, às vezes, por exemplo, a empresa ela precisa de inglês, ela vai dar uma prova de inglês para você fazer antes, né, de ser chamado para entrevista. Então, isso é uma etapa complementar. E depois, a última fase, né, é onde a gente vai dar o feedback para a pessoa ou a proposta. Então, gente, tem dois tipos tem uma diferença grande, na verdade, entre feedback e retorno. Normalmente, o que as empresas dão são o retorno, que é falar se você foi aprovado ou não na vaga. Mas uma coisa legal que você pode fazer, nem toda empresa vai estar aberta a isso, né? Mas é algo que você pode tentar fazer, perguntar, enfim, como pedir um feedback para aquele recrutador. Então, perguntar por que eu acabei não passando nessa vaga, né? O que você me dá de feedback? E muitos recrutadores vão sim dar o feedback, né? Muitas empresas vão fornecer esse feedback para você, mas normalmente elas fornecem o retorno mesmo, que é só falando se você passou ou não. E também, né, caso a pessoa seja aprovada, a gente vai para a fase da proposta, que é onde a gente vai fazer a proposta para aquela pessoa, se ela quer trabalhar ali com a gente ou não. E aí, na proposta, a gente vai informar salário, cargo, benefício, local, enfim, todas as informações que a pessoa precisa ter para ela ver se faz sentido vir trabalhar conosco ou não, né, se faz sentido aceitar essa proposta. Bom, gente, esse foi um pouquinho, então, foi um resumo, né, de como que funciona um processo de recrutamento. E agora a Rafa vai trazer um pouquinho mais para vocês sobre a parte do candidato, né? Eu trouxe aqui a visão do recrutador e a Rafa vai trazer a visão do candidato. O que é o importante para um candidato, né, num processo seletivo. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Oi, pessoal, bom dia. Sou Rafaela, estudante do 5º ano de Psicologia, e vim falar um pouco para vocês sobre algumas dicas de como se comportar e algumas perguntas que normalmente sempre caem em entrevista para que vocês já tenham um conhecimento prévio também. Então, vamos lá. A primeira pergunta, normalmente, me fale um pouco sobre você. Então, o que a gente espera? Primeiramente, já tenha essa resposta formulada antes de você ir numa entrevista, então já pense, já formule o que você vai responder. Leve em consideração ali o tempo de 2 a 3 minutos para você responder essa pergunta, tá? E se você tem dúvida do que responder, a dica que eu dou é você pode usar o seu
currículo como um apoio. Então pensa que nesse momento você vai ter que vender seu peixe. Então você vai ter que mostrar suas qualidades, suas experiências, todo o histórico, o embasamento que você tem, para mostrar que você é ideal para aquela vaga. Então você pode usar seu currículo para te auxiliar. Então pensa que você precisa explicar o seu currículo nesse momento. Então fala seus dados pessoais, então nome, idade, onde mora. Você pode falar ali bem rapidinho alguma coisa pessoal, então um hobby seu, e depois já parte para suas habilidades, suas experiências, e fale um pouco mais detalhado do que você mostrou no seu currículo. É o momento que você tem para mostrar a experiência que você realmente teve, o que você fazia, com quem que você lidava, quais são as habilidades que você teve que desenvolver nesses períodos também. Então esse é o momento de vender seu peixe, tá? A próxima pergunta, que normalmente é campeã de cair em entrevistas, é a famosa pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos. É bom vocês já pensarem também em pelo menos 3, 4 antes de você irem para a entrevista, os negativos também, e já pensar algo que tenha a ver com a vaga. Então, se é uma vaga que você precisa ter comunicação, então é bom que você tenha um ponto positivo relacionado a isso também. Mas é importante a gente ser verdadeiro. Então, se você é tímido e você falar que você é comunicativo, durante a entrevista seu comportamento vai mostrar que você é tímido e não vai fazer sentido. A pessoa vai identificar ali que talvez você esteja não sendo tão verdadeiro. Então, pense em qualidades verdadeiras que você tem, que tenha sentido com a vaga. E é bom a gente evitar o famoso ser proativo, perfeccionista, porque não demonstra muito sobre quem você é e as pessoas usam muito nas entrevistas. Então fica mais que a mesma coisa ali, porque outras pessoas também vão falar isso. Então joga no Google, joga no chat, pesquisa ali adjetivos para entrevista, vai vendo o que faz sentido, o que não faz, e já deixa preparado também. Referente agora aos pontos negativos. O pessoal normalmente sempre fala um ponto negativo, né, algo de dificuldade que tem, e fica por isso mesmo. O que é interessante fazer? Você falar o ponto negativo e explicar como você está melhorando ele. Então, Rafa, eu sou tímida e eu tenho medo de falar. Você pode falar, mas mostra que você está melhorando isso. Então, atualmente eu estou fazendo processo de terapia para melhorar, eu me exponho fora da minha zona de conforto para tentar aprimorar essa habilidade que eu tenho dificuldade, eu apresento trabalhos na faculdade para conseguir falar em público. Então vai mostrando pontos que você tem que estar melhorando essa qualidade, essa deficiência, né, de certa forma, nessa habilidade que você tem. Então mostre a dificuldade que você tem, mas como você está fazendo para melhorar ela, tá? E lembre que também, se é uma vaga, pense bem qual é a qualidade ali negativa que você vai falar. Se é uma vaga que precisa de algo com muita comunicação e você vai falar que você tem uma timidez muito forte, talvez não seja interessante. Então pense ali algo que não vai impactar tanto, mas que você mostre também que já está bem melhor, uma coisa que você já está trabalhando. Outro ponto de dúvida também, normalmente o pessoal fica, eu tenho que falar todas as experiências, eu já trabalhei em 50 empregos, eu falo todas, eu falo uma só. Bom, se você tem experiências antigas, é interessante você falar aquelas que têm relevância para o cargo que você está tentando. Então, se você quer um cargo de auxiliar administrativo, alguma coisa que tenha a ver que você já tenha mexido com planilha ou com comunicação, algo nesse sentido. Aí pega todas as experiências que você teve relacionado a isso e fala, que aí já vai fazer sentido. Às vezes, se você quer um auxiliar administrativo, mas você vai falar que você trabalhou numa padaria, vendendo pão, às vezes não faz muito sentido. A não ser que você tenha trabalhado na padaria fazendo contabilidade, algo do tipo. Então tem essa diferença, tá? Então sempre falem as experiências que têm a ver com o cargo. Não precisa falar todas, escolhe as mais importantes ali que tem mais a ver e pode falar e citar elas, o que você fazia, o que você aprendeu, suas dificuldades que você melhorou quando você estava nessa experiência também. Agora, se você não tiver experiência de trabalho em si, o que pode fazer? Pode citar cursos que você participou, você pode citar palestras de faculdade que você participou ou assistiu, congressos também relacionados à faculdade, os estágios obrigatórios também, para aqueles do terceiro, quarto e quinto ano, pode usar como experiência, igual uma experiência de trabalho mesmo. Então você pode até colocar no seu currículo, é uma experiência que vocês têm. Então, caso vocês já tenham feito algum estágio obrigatório na faculdade, também é uma experiência de trabalho, tá? Então vocês podem colocar e falar e exemplificar elas também. Depois a gente tem a famosa por que você escolheu a nossa empresa. Por isso que é sempre importante estudar a empresa, os valores, a cultura, como que é ali os funcionários, antes de você ir para a entrevista, para você saber como que funciona, o que ela preza, para você basear a sua resposta nisso. Então você pode citar alguns valores da empresa nesse momento e falar o porquê que você gostou deles, como você se identifica com eles. Então, se tem o valor de times que se complementam, por exemplo, você falar que você gosta muito de trabalhar em equipe, que fez muito sentido para você, porque você acredita que em experiência em grupo você consegue melhorar as suas habilidades. Então, tenta basear a sua resposta voltada para a empresa, tá? Normalmente a gente tende a voltar a gente, né? Porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Interessante também, mas nesse momento é para você vender o peixe da empresa. Então, você falar que você mostrar ali que você estudou sobre a empresa, você conhece a empresa e como que aquilo tem sentido com você. Então, relacionar a cultura da empresa com as suas qualidades, as suas perspectivas também e mostrar ali que você concorda, o que você gosta. Então, é sempre bom a gente focar nesse ponto e estudar a empresa antes da entrevista. E, por último, a famosa pergunta do como eu me vejo daqui 5 anos. A gente tem muita a mania e é muito comum a gente ouvir de eu quero ser supervisor, eu quero ser um líder, mas é importante a gente ser realista, tá?